Quero cumprimentar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Mais um culto de louvor e adoração a este Jesus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. E no Ministério de Mulheres, a qual trabalha com esse projeto Família de Deus. A sua família é projeto de Deus? Antes de começar, eu quero aqui fazer uma breve reflexão que fala sobre família, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Você sabe que a família é o mais rico patrimônio que Deus te deu, que Deus me deu? Então, nós precisamos investir em nossas famílias, o melhor daquilo que Deus tem nos dado. Sabe, nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Não podemos amar mais as coisas e usar as pessoas da nossa própria casa. Não podemos construir os nossos sonhos e arrebentar com a nossa família. Não podemos ser mais amáveis com os de fora do que com os dentro da nossa própria casa. Sabe por quê? Está escrito lá na palavra do Senhor, lá em 1 Timóteo 5:8, que diz assim: quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. O marido deve ser devotado à esposa, e a esposa precisa ser uma fonte de alegria para o seu esposo. Pais, vocês precisam orientar seus filhos com muita sabedoria e com muito amor. E vocês, filhos, vocês precisam obedecer aos seus pais, porque isto é um mandamento do Senhor. Obedeçam aos seus pais para que seus dias prolonguem na terra. Nenhum outro interesse terreno pode ser interpor entre nós e a nossa família. Ela é o maior tesouro que nós possuímos aqui nesta terra. Então valorize a sua família. Cuide da sua família. Ame a sua família. Ela é o maior tesouro que Deus nos deu. A nossa família, amados irmãos, ela precisa estar no altar de Deus, vivendo segundo a vontade do Senhor, para a glória de Deus. E acima de tudo, ela deve ser uma igreja viva a serviço do Deus vivo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo e agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade de estar aqui falando sobre família, projeto de Deus. E o Senhor me concedeu esta alegria no dia de hoje, né? Meu filho está aqui para compartilhar conosco o que é uma família. E Deus me deu de presente o meu filho amado. Eu louvo ao Senhor Jesus, né? Ele falou assim: vai lá naquele dia, você vai lá, Lucas. Ela vai falar sobre a família, projeto de Deus. E você é um projeto de Deus que Deus me deu. Então eu louvo ao Senhor Jesus por isso. Eu faço aqui uma pergunta. Você tem lutado pela sua família?
Você tem buscado pela sua família? Muitos podem dizer assim: ai, irmã Marise, você não conhece a minha família é cheia de problemas, é problemática. Mas é a sua família, a família que Deus te deu. Nós não podemos fugir. E você está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque Deus quer abençoar a você e toda a sua família, toda a sua casa. Como diz a pastora aqui, abra sua boca, profetize sobre sua casa, sobre sua vida, que sua casa é uma bênção. Por mais que você veja que as coisas estão acontecendo de maneira diferente, vocês poderiam ver ali que o maior alvo do inimigo é a família. Porque quando a família não vai bem, vocês podem prestar atenção, o resto da casa não vai bem. Se um membro da família não vai bem, o resto da casa também não vai bem. E esse projeto, o inimigo, ele tem investido tremendamente nesta área das nossas vidas. Mas o Senhor quer falar comigo e contigo nesta noite. Que você possa abrir a sua Bíblia, lá em Salmos 127. Como é essa família projeto de Deus? Como ela é construída? Como é que esta família ela deve ser construída diante da presença do Senhor? Se você quer ter uma família feliz, conheça quais são os desígnios do Senhor para a família. Salmo 127. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, mas aos seus Ele o dá enquanto dorme. Aleluia. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém? Família, projeto de Deus. Esse é o nosso plano. A família, como já foi dito aqui, ela nasceu no coração de Deus. Por isso que o inimigo ele tenta de todas as maneiras destruir a família. Porque nasceu lá no coração de Deus. A família, ela é a primeira instituição divina. E ela foi criada para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Só que muitos, falam assim: felicidade na minha família? Eu não tenho. Não tenho. Porque às vezes nós não temos vivido os princípios do Senhor na nossa vida. Nós queremos agir da nossa maneira, do nosso jeito, e não é assim. A família, ela é a base da sociedade, é a célula máter da sociedade. É por ela que decorre todo o desenvolvimento social. A família é a base. Ela deve ser o alicerce. Por isso ela deve merecer a nossa máxima atenção, o nosso máximo cuidado.
E o nosso maior investimento não é nas coisas. O nosso maior investimento aqui nesta terra é a nossa família. Por isso, meus amados irmãos, que eu sempre, quando vou aos pés do Senhor, eu só digo uma coisa: o grande desejo do meu coração é de ver a minha família aos pés do Salvador, aos pés do Senhor. Porque de sabermos que quando nós partimos aqui desta terra, a gente pode saber que um dia nós iremos encontrar com o Senhor, com os nossos lá na glória. De saber que quando partir aqui desta terra, os nossos familiares vão estar juntos de Jesus Cristo, vivendo uma vida eterna com o Senhor. Este é o nosso mover, que tem que nos levar para que nós possamos buscar pela nossa família. Se a sua família ainda não está aos pés do Senhor, ore, busque, clame pela sua família. Quando lá em Gênesis diz que deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá com a sua mulher, tornando-os em uma só carne. Deixa o homem, seu pai e sua mulher, e os dois vão tornar uma só carne, porque é ali que vai começar a família, o projeto de Deus. E quais são os pilares que sustentam a família? O primeiro é o casamento. Muitos, quando ainda jovens, falam assim: vamos casar. Se preocupe com a festa de casamento, se preocupe com a comida, se preocupe e fala assim: nós vamos casar, mas nós não vamos ter filho porque nós vamos adquirir os nossos bens. E esquecem de colocar o Senhor. Fala: Jesus, me ajude a construir a minha família. Não são bens que vocês vão construir aqui nesta terra, é a sua família que você vai construir aqui nesta terra. Então a primeira base do sustentamento é o casamento. O que é um casamento? É a união de um homem e de uma mulher que se casam e depois, elas vão ter os seus filhos. Esse é o projeto do início do Senhor. E ele diz assim que o casamento, ele é heterossexual, de um homem e de uma mulher, E ele é monogâmico. O que quer dizer isso, Marisa? Monogâmico, de uma mulher só ou de um homem só. Tá? E o casamento, ele é indissolúvel também. Então, você precisa saber como é o casamento diante dos princípios da palavra do Senhor. Ele tem que ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Heterossexual. Fora disso, de um homem ou uma mulher, fora desses princípios, não é da vontade do Senhor. É fora dos princípios do nosso Pai. Ele diz assim lá em Gênesis, como eu li aqui: deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. Então, o homem e a mulher. Não tem mulher com mulher, nem homem com homem. Tá? Quando você for construir uma família, ela deve estar construída sobre um alicerce sólido. E quem é esse alicerce sólido? É Deus. Você precisa convidar o Senhor. Senhor, me ajude a construir uma família nesse alicerce sólido, para que quando vir as tempestades, meu casamento não acabar.
Esse alicerce é o Senhor. Às vezes nós conhecemos, talvez você e eu, nós conhecemos pessoas que estão totalmente apaixonados, né, no início. Diz assim, né, estou apaixonado, eu vou casar agora. Aí daqui a pouco, 5, 6 meses, às vezes, né, quando vem o primeiro embate, ele não aguenta. Aí as pessoas saem feridas, magoadas, machucadas e vão para onde? Para as barras do tribunal, enfrentar um tribunal. Não é fácil, irmãos. Fica só o ressentimento, né? Sabe por quê? Porque confiaram nas suas próprias emoções. Achou que seu coração ia levar naquele amor grande, ia te levar, mas não. Quem sustenta o seu casamento é o Senhor Jesus. É Ele. Porque como Ele diz assim, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Vocês jovens ainda que não casaram, que vocês possam chamar Jesus, Jesus, edifica a minha casa, seja o meu construtor, seja meu mestre, seja meu mestre de obras, seja meu engenheiro, para que eu possa construir esta família alicerçado na base do Senhor Jesus Cristo. A primeira necessidade que precisamos ter para começar uma família, como eu já disse aqui, ela tem que estar, Jesus tem que ser o centro da sua família, da sua vida. Sentimento, amados irmãos, não vai segurar um casamento na tempestade. Aquele amor, aquele primeiro amor lá, não vai segurar seu casamento se Jesus não estiver no centro do seu casamento. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes, às vezes, um do outro. Às vezes, eu quero casar com aquele lá. Jesus, se não for com aquele, eu não quero. Não é assim? Porque lá Jesus é a paixão da minha vida. Não, Jesus é aquele. É esse que é o meu esposo, é esse que é a minha esposa. Nós precisamos perguntar para o Senhor. Então, como eu disse aqui, sentimento não segura casamento na tempestade. Fala ali para os seus irmãos, fala aí para o seu colega, olha, sentimento não segura nosso casamento na tempestade. Você sabe disso? Fala aí. Gente, vocês precisam olhar um para o outro. Olhe para ela, olhe para o seu esposo. Precisa olhar nos olhos. Vocês estão falando assim, um olhando para lá para a parede, outro olhando para o outro canto. Aqui no versículo 2, ele diz assim: inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. O que ele está dizendo aqui? Que tem pessoas que valorizam mais o ser, o ter, do que o ser. Muitos começam um casamento, como eu disse aqui, né? Pensando em ganhar dinheiro, aumentar o seu patrimônio para garantir o seu futuro. E colocam o dinheiro em primeiro lugar. Vamos lá, meu amor. Vamos adquirir, né? Nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um carro, nós precisamos dos móveis, dos melhores móveis, nós precisamos disso. Já estão casados. Quando passaram 5 anos, 4 anos, às vezes eles começam a descobrir: eu não te amo mais, porque cada um correu atrás do ter.
e não do ser da pessoa. Correr atrás dos bens para aumentar o patrimônio e esquecer o um do outro, de valorizar um ao outro. Como ele diz assim, não adianta você construir o seu patrimônio e perder seu casamento. Não ter relacionamento dentro da sua própria casa. Não coloquem o ter acima do ser. A pessoa do seu lado, ela tem que ter mais valor do que os bens materiais. Lá no versículo 2 da parte B, ele diz assim: aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Então, para que ficar nessa loucura toda, levantando de madrugada? Às vezes a esposa vai para um lado, o esposo vai para outro, só encontra de noite em casa. Aí já chegam totalmente cansados, nem conversam, levantam outro dia naquela correria, novamente. Não, o Senhor diz aqui para mim e para você, aos seus amados, Ele o dá enquanto você está dormindo. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo a obra do Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, enquanto você está dormindo, eu providencio para a sua família o pão de cada dia. A sua família não vai passar por necessidade. Dê atenção mais uns aos outros. Olhe para os seus filhos. Cuide dos seus filhos. Amados irmãos, um dia, quando eu era coordenadora da policlínica, eu tinha uma funcionária lá, exemplar, fiel. E eu disse para ela assim, olha, nós estamos precisando que você aumente a sua carga horária de trabalho. Você vai receber o dobro do que você está recebendo. Você precisa trabalhar nesses e nesses horários. E o que ela disse? Ela falou assim, Marise, não, a minha família é prioridade para mim. Não tem dinheiro que compre a felicidade do meu lar, da minha casa. Os meus filhos precisam de mim. O meu esposo precisa de mim. Eu não vou ficar correndo aí atrás, trabalhando dia e noite e esquecendo da minha família. Eu nunca me esqueci disso, irmãs e irmãs. Isso tem mais de 10 anos. E aquilo ficou gravado e ela não aceitou. Ela ia ganhar o dobro do que ela estava ganhando. E ela não aceitou. Ela preferiu ficar com a família dela. Então nós precisamos valorizar o ser mais do que o ter. Nós precisamos entender outra coisa, amados irmãos. Quais são as prioridades na nossa vida? Primeira prioridade, Deus, tá? Primeira prioridade que nós devemos ter é Deus. A segunda prioridade, quem é? O cônjuge, o marido, o esposo, e não os filhos, sabia? Às vezes nós temos invertidos isso, né? Não, primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos e depois os amigos. Muito de nós queremos, né, colocar os filhos na nossa frente, na frente do esposo. Não é. Isso não é princípio de Deus. Aprenda. Deus, cônjuge, filhos e amigo. A sociedade, ela tem invertido tudo isso e esquece
tem se esquecido de Deus, tem valorizado mais as pessoas do que nós deveríamos valorizar. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. A segunda fase aqui, que chega, a partir do versículo 3, já casaram, já estão lá, e agora qual que é a próxima fase? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Chegou os filhos agora. Chegou a parte, que chegou os filhos. E herança, irmãos, herança não se compra. Herança é aquela que você recebe. O filho seja bom ou seja mau, se os pais têm um patrimônio, de quem que é a herança? Dos filhos. Mesmo a gente às vezes não querendo dar para aquele filho porque ele não merece, mas é direito. Herança, é isso que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você, que nossos filhos são herança do Senhor. E é por isso que nós devemos cuidar dos nossos filhos, nós devemos dar atenção para os nossos filhos, porque é herança do Senhor. Herança não é questão de mérito, você recebe, não, é questão de mérito, E é um presente de Deus, que Deus está nos dando. Por isso que eu louvo por Deus por ter dado este presente tão lindo, que é meu filho amado aí, ó. Tão gostoso, Eu agradeço ao Senhor todos os dias. Jesus, obrigada por esta herança maravilhosa que o Senhor me deu. Um só, mas é herança do Senhor. Ele é minha herança, é dádiva do Senhor. E eu vou prestar conta diante do Senhor, se eu ensinei meu filho nos caminhos do Senhor, se eu falei de Jesus para ele. Eu sempre digo aqui, os meus pais sempre nos ensinaram desde pequeno o caminho do Senhor. E aí, às vezes, quando a gente pega uma certa idade, quando começa a ser jovem, querer mandar em nós mesmos, tomamos às vezes rumos diferentes, voos diferentes. Aí vem as dificuldades da vida e te mostra. Aí você sabe para onde vai. Aí você lembra daquela palavra que seus pais te ensinaram lá desde criança. Eu sei para onde eu vou buscar. Eu sei que agora eu preciso voltar para este caminho que os meus pais ensinaram. Por isso, pais, vocês que têm seus filhos pequenos, ensine o caminho do Senhor, para que mais tarde eles não venham se desviar deles. Por mais que ele saia, mas ele vai saber que aquele o caminho é o caminho da verdade, é o caminho da vida, é o caminho que leva para a salvação, para uma vida eterna com o Senhor. Nós precisamos colocar na cabeça dos nossos filhos, desde pequeno, que este é o caminho, porque Deus vai cobrar de mim e de você. Isso é nossa parte. E a herança, como diz assim, ela não pode ser desperdiçada, que nem fez o filho pródigo, que pegou a sua herança antecipadamente e a desperdiçou. O Senhor fala assim: a minha herança, aquilo que eu te dei, não pode ser desperdiçado. Quando Deus põe essa herança dele em nossas mãos, o que é que nós temos que fazer? Cuidar. Então não perca esta oportunidade. Cultive este campo belíssimo que Deus está te dando, que é a sua família. Cultive essa lavoura frutífera. Como diz o Senhor, Ele diz assim:
eles falam assim que quando uma filha casa, né? Diz que todo pai deveria falar assim: ei, toma, no altar, né? O pai diz que tem que falar assim: ei, toma, é tua, mas cuide, que ela é minha. E assim mesmo o Senhor diz: toma, este filho ou esta filha é tua, é teu, mas cuida dele, porque ele é meu, ela é minha herança. Na parte B, quando ele diz assim: o fruto do ventre, o seu galardão. O que é galardão? É algo, uma recompensa, né, que nós iremos receber. É algo que nos traz alegria. Por isso ele diz que nossos filhos são os nossos maiores tesouros aqui nesta terra. Vocês acham que isso está acontecendo nos nossos dias de hoje? Será que os filhos têm sido os tesouros para os pais aqui desta sociedade? Ou eles têm invertido os valores? Tem um relato que eu ouvi que tinha um casal que tinha um filho de 4 anos. E esse casal, eles tinham um grande sonho de adquirir um carro. E eles foram e adquiriram aquele carro lindo, do jeito que eles queriam, do modelo que eles queriam, da cor que eles queriam, com todos os acessórios que eles queriam. E ele chegou com aquele carro, parou na garagem da sua casa. E esse filho de 4 anos, quando viu aquele carro, né, assim lindo, vermelho, né, com aquela cor brilhante, maravilhosa, ele achou que ele deveria colocar ali os seus desenhos naquele carro, as suas imaginações naquele carro. E aquele filho começou a desenhar as suas obras de arte ali naquele carro, no carro dos sonhos daqueles pais. Que quando o pai saiu para fora e viu aquela cena daquele carro do sonho, estavam todos riscados desde o capô até a porta. Ele pegou aquele menino, bateu. Ele estava tão furioso, um homem totalmente descontrolado, porque é assim que às vezes nós agimos, perde o controle. E aquele pai bateu tanto na mão daquele menino, é história real, irmãos, que quando ele percebeu, o menininho já estava com a mão toda roxa, que ele caiu em si. Ele correu com aquele menino lá para o hospital, que quando chegou lá naquele hospital, os médicos disseram para aquele pai: nós vamos ter que amputar as 2 mãozinhas desse menino. O pai foi embora desesperado para casa. E no outro dia, quando ele voltou àquele hospital, que ele abriu a porta daquele quarto, o seu filhinho com os 2 toquinhos, porque ele teve que amputar as 2 mãos, ele levantou aqueles 2 toquinhos e disse: papai, me desculpe, mas eu nunca mais vou riscar o seu carro. Eu nunca mais vou riscar o seu carro. Você acha que como é que fica a cabeça daquele pai andando naquele carro lindo, maravilhoso, enquanto o seu filho perdeu as suas 2 mãos? Será que ele tem alegria? Será que ele vai ter prazer? Por quê? Porque valorizou mais o ter do que o ser. Valorizou mais as coisas do que as pessoas.
E quando se ama mais as coisas, falta a graça de Deus no seu lar. Nós precisamos entender que os nossos filhos são os maiores patrimônio, é o maior tesouro dado por Deus a cada um de nós. E lá no versículo 4, quando ele diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O que é guerreiro? O guerreiro, quando ele estava dizendo aqui, como flechas na mão do guerreiro, naquela época, o guerreiro era aquele homem mais valioso naquela guerra. E é por isso que o Senhor coloca aqui, que ele fala sobre o guerreiro. Era aquele homem lutador. Não havia nenhuma força poderosa numa guerra do que do guerreiro. Por isso que o Senhor faz aquela comparação, né? Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos. O que tem significado dessa flecha? Aonde é que o guerreiro carrega suas flechas, amados irmãos? No braço? Nas costas? O guerreiro carrega as suas flechas nas costas. O segundo significado, o guerreiro, ele não desperdiça a sua flecha. E terceiro, o guerreiro, para ele não desperdiçar a sua flecha, ele lança, ele mira naquele alvo ali e ele vai lançar as suas flechas naquele alvo específico, sem errar. Assim somos nós. Nós devemos ser um guerreiro, uma guerreira, para que os nossos filhos sejam lançados diante do projeto de Deus. Pais, mães, vocês precisam ser guerreiros. Nós precisamos lançar os nossos filhos, porque nós não estamos criando os filhos para nós. Nós criamos filhos para o Senhor e depois para a vida. Então ele diz assim, que o flecheiro, ele carrega seu filho, primeiro, né? Nas suas costas, a vida inteira, na mente e no coração. Por mais que eles cresçam, mas o guerreiro, ele vai carregar os seus filhos na mente e no seu coração. Ele não desperdiça as suas flechas. Nós precisamos, né? Criarmos nossos filhos, não para nós. Criarmos nossos filhos para Deus e para a vida. Isso me doeu muito. Porque a cada momento que eu ia fazendo isso aqui, amados irmãos, Deus falava comigo. Teve um dia que o meu filho, eu conversando com ele deitado na minha cama, ele falou assim: mãe, eu não vou mais voltar para casa. Gente, aquilo lá me doeu num tanto no meu coração. Como assim? Ele falou: mãe, eu já tenho minha vida. Eu vou formar. Eu não sei para onde vou. Mesmo se eu voltar aqui para Cuiabá, eu quero a minha casa. Eu quero ter o meu canto. Aquilo me doeu tanto, tanto. Eu não conseguia conformar. Mas a cada momento que eu ia preparando essa mensagem, o Senhor ia falando comigo: ei, você é uma guerreira. Você precisa lançar o seu filho no alvo certo, no momento certo. Você precisa lançar a sua flecha. Então, nós como os pais crentes devemos criar os nossos filhos para a glória de Deus, com os princípios de Deus. Os pais devem investir muito na nossa parte, na parte religiosa dos seus filhos. E por último, feliz é o homem que enche deles a sua aljava,
não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele diz assim, o que quer dizer isso? Ele quer dizer que quando os filhos estão pequenos, ele é que choram para estar junto conosco. E depois, quando eles crescem, somos nós que choramos para estar do lado deles. Não é verdade, filho? Eu falei, filho, olha aqui, meu filho. Acho que eu estou vivendo este momento. Eu que estou chorando para ficar do lado. Enquanto antigamente ele que chorava para estar na barra da saia da mãe, junto com a mãe. E agora a mãe que chora para estar do lado do filho. Mas este, amados irmãos, é o projeto de Deus. Os filhos nascem, nós é que cuidamos dos nossos filhos. Aí eles vão crescendo e os pais vão se envelhecendo, perdendo as forças, e depois os filhos que cuidam dos pais. Este é o projeto de Deus, de família. Quando eles estão pequenos, nós devemos cuidar dos nossos filhos. E quando nós iremos envelhecer, são eles que devem cuidar dos seus pais. Por isso, amados irmãos, nós precisamos plantar, semear as coisas boas enquanto eles estão pequenos. Semear neste campo da nossa família, para que possam produzir frutos para o Senhor, frutos para a nossa felicidade do nosso lar, da nossa casa. Este é o projeto de Deus. Este é a ideia de Deus para a família. Para terminar, nós precisamos saber, como ele diz lá no início, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você for começar um casamento, coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Convide o Senhor Jesus para estar presente na construção desse casamento. Mas muitas podem dizer assim, meu, não foi assim no início. Amados irmãos, realmente se não foi assim no início, do jeito que o Senhor disse aqui, nós vamos ter que pagar um preço de oração, de busca, de jejum. Não é fácil. Casamentos mistos não é fácil. Diz uma pesquisa que 75% dos casamentos mistos, eles se separam. Isso não condiz que crentes não se separam, mas se separam sim. Mas essa pesquisa diz que 75% de casamento misto não aguentam. E se você não começou o seu casamento dessa maneira, sabe que você precisa investir fortemente no seu casamento. Você precisa dobrar o seu joelho e apresentar sua família diante do Senhor. Apresentar o seu cônjuge, a sua esposa diante da presença do Senhor. Que eu e você possamos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao nosso Deus. Lembre-se sempre que para manter um casamento, nós precisamos ter Jesus como centro do nosso casamento, da nossa família. Invista na sua família, cultive essa lavoura, faça o melhor. Seja uma bênção, uma fonte de alegria e de prazer, para que você e sua alma possam, sua alma é para a glória de Deus. Você não é aquilo que você escuta, você não é aquilo que você sente, você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Para concluir, o que você tem feito pela sua família? Você tem criado ambientes agradáveis dentro da sua casa? Você tem, como mãe, tem orado pelos seus filhos?
Tem uma frase do Abraham Lincoln, que foi um grande presidente dos Estados Unidos, que ele diz assim: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca tem um filho pobre em todas as áreas da sua vida. Então, mães, pais, orem pelos seus filhos. Ele deixou esse aqui grande exemplo, porque ele tinha uma mãe que orava por ele, e ele chegou no seu pico máximo do sucesso, sendo presidente dos Estados Unidos. Porque ele tinha uma mãe que orava por ele. Mãe, ore para os seus filhos. Faça um ambiente melhor, que você possa sair aqui desta noite com um grande objetivo na sua vida. A partir de hoje eu vou tornar o ambiente melhor, mais agradável dentro da minha casa. Que quando meu esposo voltar para a casa do seu trabalho, ele possa sentir prazer em voltar para a sua casa. Que quando os seus filhos voltarem para a sua casa, eles possam sentir prazer de estar na sua casa. Chega de gritos. Gritos não vão resolver em nada, não vai chegar em nada. Fale uma palavra de amor. Fale uma palavra que abençoa, que edifica o seu filho. Para que lá no futuro, vocês tenham filhos saudáveis e uma família saudável. Eu peço aqui para o pastor Maurício, coloque aquela música, vamos cantar agora. Da casa lá, como que é? Isso. Né? Vamos nos levantar, vamos cantar, profetiza, que sua casa é uma casa de bênção. Abra sua boca, meus amados irmãos. Deus está dando oportunidade para você profetizar, porque a sua família é alvo do inimigo. Minha casa será uma casa de bênção. É verdade? Aleluia. Minha casa será um pedaço do Você céu. precisa fazer da sua casa um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Glória a Deus. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Oh, glória! Minha casa será Como um lugar de milagre e oração. aleluia! Onde Jesus tem prazer em ficar. Glória a Deus! Onde o Espírito Santo habita. Onde há prosperidade, amor e vida. Glória a Deus! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Profetiza! Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família. Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e
o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Ó, glória! Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Oh, Deus.